E atenção, pessoal, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui é de número 188, e a temática de hoje é o universo pelo filtro humano. Fantástico. Boa noite, Newton César. Poxa, Roberto, sempre um prazer estar aqui com você. E sempre começando com risada, né? Ainda bem, né, cara? Podia ser pior, a gente podia começar chorando, né? Aliás, deu vontade de chorar, porque para chegar aqui hoje, meu Deus do céu, que trânsito. Foi difícil, mas enfim, estamos aqui. Então é o seguinte, essa temática também não deu tempo de eu estudar nem nada, vamos, né, na improvisação como sempre, mas o que eu me lembro da inspiração para elaborar esse texto descritivo, que eu mais uma vez passei para você, você aceitou de bom grado, é que foi um shortzinho do Deepak Chopra, falando sobre que tudo é uma história. E aí, a partir disso, eu já tinha me deparado com isso, fui elaborando e escrevendo. Muitas vezes o texto ele sai, eu tenho uma ideia inicial, mas no meio do caminho ele dá parece que ele cria vida, né? E altera a minha ideia inicial, né? Por isso que eu gosto de escrever também, mas às vezes tem algumas surpresas ao longo do caminho. Tá bom. E aí eu elaborei esse texto aqui, né? De que o universo é o universo pelo filtro humano. E qual que é a ideia do Deepak? Que depois eu vou colocar aqui debaixo, tá? No texto descritivo, o link para vocês acessarem. É um vídeo bem curtinho, para vocês também darem uma conferida aí no que ele fala. Mas o que eu achei interessante é que justamente essa ótica humana a respeito das coisas, né? Do universo e daquilo que nós somos. E muitas vezes nós menosprezamos o poder das histórias, né? Tendemos a achar que é só uma história que alguém contou, simplesmente uma história. A gente não tem uma visão muito equilibrada a respeito do quão poderosas são as histórias e as narrativas em geral, né? Então, se a gente parar para pensar, e acho que tem uma frase que o próprio Deepak menciona, né, dentro da antropologia, que fala que ser humano é ter uma história. Uhum. E tudo que nós fazemos tem história, né? Se a gente olhar para trás, nossa vida é uma história, né? A gente passou a vida inteira consumindo histórias, né? Seja através de livros, seja através das coisas que os nossos pais nos contavam, seja através da escola, seja através de filmes, literatura em geral, documentários, enfim, tudo é uma história, né? Então, essa ideia de que existe um mundo lá fora, um universo lá fora, e que nós conseguimos captar a essência daquilo que o universo de fato ela é muito errônea, porque nós fazemos isso através de uma narrativa que nós, seres humanos, criamos e que não deixa de ser uma história. Uhum. E a gente não para por aí, né? Porque a gente vai criando histórias acima de histórias. Acho que o próprio Yuval Harari, ele também fala sobre isso, que a gente vai criando essas narrativas de abstração em cima do reino natural, né? Então, outras histórias que nós contamos, como, por exemplo, divisões geopolíticas, histórias das nações, histórias culturais, a história do dinheiro, né, que é simplesmente um acordo que nós temos de cavalheiros, né, convencionando de que um pedaço de papel possui um determinado valor e funciona, né? Então, assim, são narrativas que são muito úteis, porque eu acredito que sem elas a gente simplesmente não existiria, e acho que é legal a gente voltar a esse ponto mais pro meio ou pro final do episódio. Mas então, baseado nisso, né, a gente pode também especular a respeito de que essa é a história que nós contamos, mas outros animais, por exemplo, desprovidos de um arsenal sensorial completamente diferente do nosso, né? Então, você pega, por exemplo, os morcegos que se localizam no espaço através de ruídos, né? Então, uma ecolocalização que eles possuem que não tem nada a ver com os nossos sentidos, por exemplo, né? Uhum. Algumas serpentes que possuem aqueles sensores para infravermelho, para capturar suas... Infravermelho não, para sensores térmicos, né? Para capturar as presas. Ou mesmo... outros animais com sentidos iguais aos nossos, mas muito mais aguçados, como, por exemplo, o faro dos cachorros, dos cães, ainda que sejam o mesmo olfato ou o mesmo sentido, né, ele é muito mais apurado, muito mais poderoso do que o nosso, né? Então, assim,
como é que seria estar passando pela experiência desses animais, né? Que história eles estariam contando para eles, partindo-se do princípio que eles são capazes de fazer isso, né? Sabemos que, pelo menos memória, eles são capazes de ter, né? Alguns animais mais próximos a nós, nós sabemos que eles aprendem, né? E a capacidade de aprender também é um indício de que há memória ali recorrente, né? Então, mas não dá para a gente deduzir que haja essa capacidade de olhar para trás e ter sei lá, uma narrativa ou uma história ali interligada. Não sei se simplesmente a memória ou passar pela experiência de ser um animal desse tipo daria para ter essa ideia de linearidade de uma história ou simplesmente memórias que afloram no momento adequado, não sei. Mas, de qualquer maneira, essa é a nossa versão daquilo que está acontecendo ao redor e a nossa versão do universo, né? Por isso que a temática é o universo pelo filtro humano. Enfim, falei demais aqui, passo para você fazer as suas primeiras considerações e aí depois a gente retoma. Vamos lá. Mas é por aí mesmo. Acho que sem as histórias não haveria a civilização, né? Então, acho que a gente vai chegar lá também. Tudo que você falou perfeito, ótima introdução. O que me ocorreu depois era a gente... você deu exemplos de atitudes bem legais e avanços que a gente fez até como civilização humana. A gente começa a estudar como, supostamente, essas outras criaturas vivas, que têm cérebro, que têm um sistema nervoso, poderiam ou não filtrar a realidade com os sentidos que eles têm ou não. Nós descobrimos que alguns têm sensos térmicos, nós descobrimos que alguns têm sensores de ecolocalização. Isso é bem legal. E muita gente se dedica a estudar isso. Meu irmão mesmo, que faz biologia marinha, estuda seu isso. irmão, Que é bem bacana. Figura aí, bem competente nessa área. E a gente abriu o leque, né, para poder entender. Depois a gente pode... Não está no descritivo, mas lendo, por coincidência, eu estou lendo o mais recente livro do Harari, o Nexus, em que ele fala que, durante toda a história da civilização, as histórias que foram contadas foram eminentemente criadas por seres humanos, até a chegada da IA. Sim. Agora existe uma inteligência, não consciência, mas uma inteligência não humana capaz de criar histórias também. Bem interessante. Bem legal. Não havia parado para pensar nisso, mas eu digitei lá o texto. Isso depois a gente pode abrir esse leque e entrar. Mas necessariamente seria uma história baseada naquilo que existe disponível, que foi criado pelos seres humanos, né? Isso, aí que está. A gente sabe que as máquinas, as inteligências artificiais, pelo que a gente está estudando agora, elas têm os vieses humanos também, dos criadores. Elas não estão isentas disso. Mas parece, assim como existe uma certa comunicação entre os seres humanos, uma conexão subjetiva entre os seres humanos, parece que também pode existir uma conexão entre os computadores que a gente não entende como é. E uma subjetividade da qual a gente não terá acesso. Acho que eu li alguma coisa a respeito, alguma matéria, algum artigo falando sobre uma comunicação que estava ocorrendo, não vou lembrar agora de onde eu li isso, entre computadores que os cientistas que estavam ali monitorando não conseguiram identificar o que era que estava sendo conversado, e aí eles abortaram o projeto porque acharam muito sinistro, assim, conversavam ou havia uma comunicação ali possível entre humanos e máquina, mas de máquina para máquina eles utilizavam uma outra linguagem que não era possível rastrear. Então, isso ficou meio perigoso. E a tendência do aprendizado delas mesmas por si sós, elas vão estar... Imagina, são 8 bilhões de seres humanos individuais e muitos se conectam. A gente supostamente poderia se conectar todos pela internet, mas nem todos estão conectados o tempo inteiro. É uma falácia a gente achar que estamos todos conectados. Mas os computadores do mundo inteiro, sim, podem estar conectados. E são mais do que 8 bilhões. Sim. Também sinistro isso também, né? Mas, enfim, depois a gente pode complementar e expandir a ideia. Mas a ideia... Outra coisa também que me ocorreu, eu não me lembro do autor agora nem do livro, mas você estava falando das histórias dos animais e tudo. Desculpa. Eu não vou me lembrar agora, é mais ou menos assim. Se você dá a um cachorro comida, carinho e água, ele vai achar que você é Deus. Se você der comida e água para um gato, ele vai achar que ele é Deus. Muito legal também. Muito bom.
quem tem um animal de estimação sabe que existe ali emoção, sabe que existe uma troca com sentimentos e sensações que bem tão comuns entre humanos quanto entre esses dois tipos de vida. Sim. Mas assim, de qualquer maneira, eu dei esse exemplo dos animais porque a gente tem essa tendência, essa arrogância, eu diria até, de achar que o nosso ponto de vista ele é o correto, né? Então, assim, imaginando que outros seres com outros sentidos, vamos extrapolar isso, sei lá, do outro lado da galáxia, uma civilização que tenha outros sentidos e que cresceu, ou se desenvolveu, ou evoluiu dentro de um outro ambiente que não tem nada a ver com o nosso ambiente. Que possíveis histórias eles contariam pela perspectiva deles sobre o universo que eles estão vendo? Tudo bem que o universo é uma coisa só, é unitário, mas a perspectiva desses seres seria única, né? Única que eu falo no sentido de civilização ou de ponto de vista limitado pelas condições locais. Né? Então, assim, é uma lição de muita humildade a gente fazer esse exercício, porque nos coloca nesse posicionamento de que, opa, peraí, o universo do qual nós estamos falando, Big Bang, toda a história do universo, é o mesmo universo que uma outra civilização contaria? Ou seria completamente diferente daquilo que nós estamos vendo? A gente tem essa tendência a achar que o nosso ponto de vista como primatas recém-descidos das árvores, no nosso planetinha, na periferia de uma galáxia muito comum, teria como se fosse a versão definitiva daquilo que nós entendemos por universo, mas por essa perspectiva, não necessariamente. Mas é isso mesmo. Mas, por outro lado, usando uma das minhas frases favoritas, seria de se esperar que fosse assim, né? Porque até que se prove o contrário em âmbito global, não temos ainda nenhuma garantia, como civilização humana, planetária, de que existem outras inteligências além de nós. Então, seria de se esperar que a gente, filtrando a realidade como ela é, pelos nossos 5 sentidos físicos e os outros que não são físicos, e tendo conseguido esse progresso exponencial, principalmente nos últimos 2 séculos, de tentar dominar e entender o planeta, de tentar elocubrar o começo do universo, de tentar botar um telescópio como o Vera Rubin e estar fotografando galáxias que a gente não imaginava que acontecesse. Era muito difícil escapar da soberba. Muito difícil escapar disso. Por outro lado, muitos de nós, escritores de ficção científica, assumiram essa ideia de tentar se colocar nos olhos e na pele de outras criaturas e nos contar histórias de ficção científica com outras perspectivas, outras formas de vida, outros tipos de relações. A gente se atreveu a fazer isso. Está tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? O problema é que a nossa arrogância, ela era esperada. O grande mal parece que a gente não conseguiu equacionar bem o progresso material com o progresso emocional, espiritual e físico e principalmente planetário. A gente está colocando a coisa a perder. Avançamos pra caramba e nos deu essa ideia de que a gente pode tudo. Olha o que aconteceu nos últimos 2 séculos, em todos os aspectos. O físico, mental e espiritual. A gente andou muito. Com certeza. Andou muito. Pelos 2 lados. Também criamos máquinas de guerra mais eficientes, maneiras mais eficientes de matar e trucidar. É um pêndulo que vai e volta e, de alguma maneira, a gente está se virando, né? Mas, de novo... E outra coisa, quando a gente faz esse exercício que a gente está fazendo agora, a gente tem esse gesto, teoricamente, de humildade de chegar, peraí, vamos reconhecer que essa filtragem que a gente está dando, a realidade não é essa. Ela é mediada pelo aquilo que a gente está podendo experimentar. E a gente criou a gente criou microscópios, criamos telescópios que vão além, estendem os nossos sentidos e nos mostram que as nossas limitações podem ser expandidas. Estamos já no âmbito da ciência admitindo que existem percepções não físicas, legítimas, que algumas pessoas podem ter. O termo é meio complicado, mas existem relações com inteligências, vamos dizer assim, espirituais ou conscienciais fora do corpo físico.
o espiritismo é uma linha que tem esse raciocínio, você trabalha com terapia de vidas passadas, que assume essa premissa, que a consciência permeia tudo isso. Enfim, se a gente olhar, andamos bastante nesse sentido. Sim. É que acho que a grande diferença, a grande dificuldade para mim é, puxa, imagine que todas essas possibilidades estão nesse mosaico, como se fosse um grande quebra-cabeça. É muito difícil estar sempre com a visão aqui em cima, olhando ele por todo o tempo. A maioria de nós está no plano, só consciente daquilo que está ao nosso redor. E está esquecendo que tem um monte de coisa que está além daquilo. E o que está além, ou é desconhecido, ou é, como é o outro, é temível, é temeroso, muitas vezes, né? Não, concordo com tudo. E esse temeroso me faz pensar na outra parte do texto descritivo, que é essa nossa relação com as histórias, o quanto que nós também não prestamos atenção nas histórias que os outros contam, né? Privilegiamos as nossas histórias em detrimento das histórias de outras culturas, tendemos a achar que aqueles que vieram antes de nós são primitivos, na pior concepção possível da palavra. Então, a gente tende a valorizar algumas histórias e menosprezar outras, né? Que são pontos de vista que, se considerados as condições, o tempo, a época, são tão legítimas quanto, devido às limitações culturais e tecnológicas de cada momento, né? E temos essa tendência também, já falamos sobre isso em outras oportunidades, de achar que a nossa civilização chegou ao topo de alguma coisa. Ou seja, finalmente nós conseguimos entender a realidade de uma forma que os nossos antepassados jamais sonharam. Colocamos esse platô, né, fictício de que chegamos a algum lugar, sendo que nada indica que esse seja o fim da linha de qualquer coisa, né? O que você acha desse aspecto? Acho que é por aí mesmo. A própria ideia do fim do mundo, que a gente está vivendo agora essa metacrise, que dá a impressão que vai ser o fim, já houve antes. O Apocalipse era para ser no ano 1 da Era Comum, era para ser no ano 100, no ano 500, no ano 1000, no ano 2000. A gente viveu isso, o bug do milênio, era para ser, estamos aqui. 2012 também, né? Os grupos, para entrar um pouco na nossa área, os grupos de contato em geral e o grupo do qual a gente fez parte em particular, previa que o mundo ia para o buraco em 86, 96, 97, 2000. Adiando. E a gente vai desencarnar e a coisa vai para frente. De novo, seria de se esperar também, porque a gente é muito difícil a gente dissociar a nossa imagem com a contemporaneidade. Quando a gente fala da história, aí a história com H maiúsculo, o que é isso? São várias histórias contadas para poder dar um sentido a um contexto de passado, para tentar dar a ideia de como é que o presente funciona. Quando a gente estava na escola, nós fizemos... a gente não estudou junto, mas basicamente a base curricular era a mesma, não tinha aula de história chinesa, japonesa, coreana, não tínhamos nada disso. O máximo a Europa, de onde viemos, a África, um pouco do nosso, Estados Unidos, América Latina, nada. Só recentemente, nos últimos 20, 30 anos, com a ideia do Mercosul e outras coisas. Também seria de se esperar, por quê? Porque não dá para entuchar na cabeça de um monte de crianças um cabedal de informações nesse sentido. Hoje, graças à internet, está tudo acessível. Se eu quiser, eu posso ter os melhores historiadores do mundo nos contando todas essas histórias que permeiam a gente. Isso está valendo. O ponto principal eu acho que é aquilo que você começou, a segunda parte da nossa conversa. A gente tende a achar inconscientemente que as nossas histórias são as mais fidedignas, as mais verdadeiras e que as outras ou são falsas ou são incompletas. E isso gera conflito e atrito. Daí, todo tipo de conflito, seja ideológico, ou até religioso, ou até bélico. Social, né? Justamente por causa dessas premissas equivocadas, né? Que o meu ponto de vista, porque toda história é contada a partir de um ponto de vista, é o ponto de vista correto. Mas, assim, como é que a gente deduz isso, né? A gente faz isso de uma forma tão inconsciente, né? Que como que o seu ponto de vista, que é local e temporal, poderia ser o correto, e correto em relação ao quê, né? Então, não estou querendo aqui relativizar dizendo que a verdade não existe, né, aquela concepção de momento de pós-verdade, não é nada disso. Mas é o quão interessante que é essa nossa relação
digamos assim, esquizofrênica com a questão da história, né, e as histórias em si, menosprezando quando é interessante menosprezar, mas também valorizando quando é conveniente para nós também, para o nosso lado, né? Então, na terapia, como você mesmo mencionou, né, muitas vezes as pessoas ficam, mas isso é só uma história, tá? Tá, mas é uma história que tem um sentido, e esse sentido ele pode ser ressignificado. Você pode passar pela mesma história com um outro olhar e entender ela direito, de uma outra forma, digamos assim, né? É o que acontece, por exemplo, com os traumas, né? O trauma ele não vai ser eliminado da sua vida, ele não vai ser extirpado daquilo que você experimentou, mas você pode passar por aquilo com menos sofrimento, com mais leveza, dando um outro significado para aquilo, né? Então, a questão dessa possibilidade de mudar os pontos de vista, que eu acho que é central também na nossa recente, não tão recente assim, porque a gente vem discutindo isso já faz um tempinho, questão de expansão de consciência. O que não seria a expansão de consciência, senão essa possibilidade de você conseguir pular de ponto de vista em ponto de vista, de perspectiva em perspectiva, sem estar vinculada a nenhuma delas, que é essa visão mais ampla que você mencionou. A expansão de consciência seria justamente isso, né? Você conseguir não ficar apegado a nenhum ponto de vista em particular, o que não significa ficar em cima do muro, mas muito pelo contrário, você conseguir integrar todas essas perspectivas em um campo um pouco maior de possibilidades e, a partir daí, inclusive, construir uma nova história, né? Porque você não está mais restrito às condições iniciais, né? Ela enriquece, né? Exato. A partir da premissa, eu não dou conta dela toda, eu preciso de outros pontos de vista tão legítimos quanto os meus, e eles vão enriquecer a minha visão, não empobrecer. Sabe o que me ocorreu quando você estava falando? Eu acho que esse temor de que vai me empobrecer, que vai danificar ou vai afetar a minha imagem, é o medo do ego dele ser dissolvido, dele se perder. De alguma maneira, o ego, ele sente, talvez inconscientemente, um temor de que se eu abrir muito o leque, eu vou me perder nessas histórias. Se eu perder a minha história, eu me perco. Quando uma outra maneira seria, não, eu me acho, porque na verdade eu vou me encontrar, eu sou uma parte, mas ao mesmo tempo eu sou parte e todo. Ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E é muito difícil para o ego se lembrar de que ele é todo também. Ele só se lembra que ele é parte e quer sobreviver. E você mencionou uma coisa importante agora que eu acho meio complicado falar, vamos falar sobre isso, vai. Que é uma experiência pela qual eu passei recentemente, onde eu me vi completamente fragmentado, digamos assim, de sentido, né? Experiências completamente desconexas, acontecendo simultaneamente, né? E o quão estressante e assustador foi aquilo, né? No meu retorno, na minha volta à minha consciência de vigília, é que eu fui percebendo o quão rico e valioso é ter uma história. Não no sentido de que devemos nos apegar, volto a dizer, né? Não estou falando isso, que tenho que me apegar a uma história ou a uma versão dos fatos, não é isso, mas você conseguir ter esse senso de linearidade e de olhar para trás e perceber que há uma história ali, para mim foi muito reconfortante, foi muito, assim, bem-vindo, né? E é uma coisa que me deu até gratidão de falar, poxa vida, eu tenho uma história, eu tenho uma linha de raciocínio, uma linha de sentido, digamos assim, né? Uma coisa que dá... As histórias dão sentido à nossa vida, né? Que me faz pensar, inclusive, o quão isso também não seria interessante para a natureza, né? Aí vou especular, mas né, o que nós não fazemos desde que iniciamos, senão dar umas boas especuladas, né? Que seria o oposto àquilo que nós experienciamos pelos sonhos, né? Então, os sonhos, muito raramente, eles possuem uma continuidade, né? Acho que na esmagadora maioria das vezes são simplesmente cenas ou contextos que não parecem ter um começo, meio e fim, né, jogados, né? Jogados que eu falo assim, tem uma razão inconsciente para eles estarem ali sendo experimentados, mas não há uma continuidade ao longo do tempo. Não seria, então, por exemplo, a ideia da encarnação uma forma de a gente dar uma linearidade para os acontecimentos, ou seja, uma experiência única que poderia prover um encadeamento de cenas, de cenários ou de acontecimentos que dariam sentido, sendo que a falta de continuidade
para a natureza teria um sentido, mas esse seria o sentido primordial. E um passo além seria, através da nossa visão, do filtro humano, a gente conseguir dar um sentido diferenciado que nos dá a ideia não só de história em termos individuais, mas história em termos coletivos, sociais, e a história com H maiúsculo, né, como você gosta de mencionar também, dando um sentido mais amplo, quiçá a história do próprio universo, outros planetas, outras civilizações? Acho que sim, vale a pena aprofundar isso. Mas sabe o que me ocorre? Acho que é válido, mas nessas coordenadas de espaço-tempo. Sim, sem dúvida. Fora daqui, eu não sei, eu não consigo, eu acho que pode não ser linear. A linearidade está muito vinculada com a nossa história aqui. Inclusive, essa ideia de história que você falou agora, da tua experiência pessoal e em geral, olha que interessante. Eu aprendi a enxergar que só existe vida em relação a alguma coisa. Seja outra pessoa, seja outra criatura, seja um ambiente. E pode ver, toda a história é sempre um ego com E maiúsculo envolvido em alguma relação. Até os sonhos, quando eles têm um flash, às vezes tem uma historinha por trás. Ele tem se a gente só lembra um trecho dele, tem uma linearidade ali que a gente consegue ver um começo, um meio e um fim daquele trechinho, né? Nessas coordenadas de espaço-tempo, a gente precisa disso. Fora, talvez não. Concordo contigo, mas de qualquer maneira, pelo fato de estarmos aqui, deve ter alguma razão. Ou seja, não deve ser não é à toa. um acaso, né? Um acidente de percurso ao longo do caminho. Deve ter uma boa razão para a gente estar encarnado aqui. Além disso, só o fato de a gente estar fazendo esse tipo de avaliação. Olha, a gente sabe que aqui funciona desse jeito. A gente conta o tempo linearmente. A gente divide essa ideia de presente, passado e futuro. Só isso já nos mostra como a gente cresceu e evoluiu. Mas também a gente sabe que, em algumas circunstâncias, no universo micro e dependendo do universo fora do físico, a gente sabe que existem probabilidades de ocorrência em que não existe linearidade, presente, passado e futuro. Existem nuvens de probabilidade em que tudo acontece o tempo inteiro ao mesmo tempo. E a gente consegue conceber isso. Isso é mais louco. Pois é, né, cara? Isso é mais louco. Hoje parece que eu estou defendendo bastante o ser humano. Eu costumo ter pá. Mas a gente é o pior e o melhor. E eu coloco contra a parede. Não, geralmente eu faço essa parada ao contrário. Mas é interessante porque a gente tende a ver esse lado, aspecto ruim, e que é verdadeiro. A gente está colocando o nosso planeta em risco, a nossa vida em risco e toda a vida humana na Terra, toda a consciência cósmica aqui. Nós estamos colocando em risco, como das outras vezes. Parece que agora é mais sério do que antes, mas pode ser que a gente saia desse buraco. Pode ser que a gente consiga sair desse buraco. Já teve outros buracos antes. Estamos aqui. E por que não pensar também, né, utilizando mais uma vez de uma analogia terapêutica, né? Porque o que caracteriza a crise, né, um dos fatores, não vou dizer que esse é o único, mas um dos fatores mais fortes que acho que caracterizam a crise é justamente você ter a sensação que se encontra num beco sem saída, né? Ou seja, você não consegue sair dali, você está preso em um paradigma mental ou um labirinto psicológico que sozinho você não dá conta de sair de lá. Tanto é que você pede ajuda justamente por causa disso, né? Dessa concepção de travamento ou de ficar preso a uma ideia, a uma concepção de vida ou a uma condição emocional da qual você é refém. Porém, com a ajuda terapêutica, você consegue enxergar outras possibilidades, porque, na verdade, a terapia não consiste em dar um remedinho para você que, como num passe de mágica, você vai apertar um botão e, puf, você vai virar outra pessoa a partir dali. Não. É um processo onde você vai passar a enxergar outras possibilidades que até então você não considerava como possíveis. Então, aí que vem a parte mais especulativa, né? Que é, por que não pensar que, por mais que pareça um momento também de estagnação, de beco sem saída, onde não conseguimos enxergar alternativas, se de repente não há um pulo do gato aqui em termos civilizatórios para que a gente consiga sair desse buraco, mas a gente simplesmente não está enxergando isso como possibilidade.
definitivamente dentro do mesmo paradigma e caminhando do jeito que estamos, né, com o sistema que temos, as coisas não vão dar certo. Né? Já sabemos disso. Só que a gente ainda não tem uma outra alternativa, né? Mas, partindo-se do princípio, né, que os mesmos mecanismos, assim como em cima e embaixo, né, apelando aqui para as leis herméticas, talvez haja, sim, realmente uma forma de você voltar a ver uma luz no fim do túnel de forma coletiva que a gente ainda não conseguiu aventar, né? Tem gente que diz que a gente está num outro processo de maiêutica, dores do parto de uma nova cultura e civilização que estão para nascer aí e que a gente não tem ideia de como vai ser. É como aquela... Você deve ter recebido aquele videozinho de 2 gêmeos na barriga da mãe perguntando, puxa, eu acho que tem vida depois do parto. Não dá para saber, mas... Um é cético e o outro, né? E olha o que é aquilo, né? E o diálogo faz todo sentido, né? Mas não tem nenhuma prova de que ninguém voltou. É a mesma coisa que a gente fala do espiritismo, dos extraterrestres, uma série de coisas, né? Estamos vivendo dores de parto de uma civilizacional para uma coisa que virá. Nós vamos encontrar uma maneira de sair desse buraco, mas vai ter dor, é parte do processo. Houve uma série de ações. As reações são normais, são esperadas. A gente que segure o rojão, né? Mas não fomos nós que começamos tudo isso. Mas cabe a nós resolver aqui e agora. Não há, diferentemente do que muitas pessoas gostariam e fazem até brincadeiras com isso, me mostra onde é a porta de saída, ou vem a nave e me leva daqui. Não. A ideia é, a crise é a experiência. A crise é a grande oportunidade de transformação, de transcendência. É ao contrário, não é fugir do furacão, é ir para o olho dele. Exato, muito bem. E eu diria mais, eu acho que assim, como experiência, isso nos faz pensar que realmente a natureza está apostando alto, né? É uma aposta de alto risco para ela mesma. Porque, mais uma vez, somos a natureza. Nós não somos seres isolados, né, que caímos aqui de paraquedas. Não, somos fruto da natureza, advimos justamente desse substrato natural que já estava aqui há pelo menos 3,5 bilhões de anos, a vida se manifestando desde o início, e somos simplesmente o resultado, né, a consequência disso tudo, onde parece que em nós encontra esse ápice de risco extremamente alto, mas que parece que é a direção que a natureza tomou. E de que, de alguma maneira, a natureza sente, não digo que seria isso algo premeditado, mas talvez a natureza sinta de que se conseguir passar desse estágio vai valer muito a pena, né? O que você acha dessa ideia? Acho legal. E gostei dessa ideia de nada indica que foi premeditado. Estava como possibilidade no código-fonte. Mas a gente foi... Para aqueles que acreditam como eu, a gente foi lidando com o livre-arbítrio que a gente tinha, tomando as decisões, como civilização. De novo, 8 bilhões de pessoas não trabalham, não atuam em uníssono. Nós não somos aquele bando de pássaros que vivem girando, que é muito legal de ver. A gente não funciona assim. Mas a gente tem alguns momentos históricos assim, que mostram o quê? Que fomos capazes, alguns de nós, como civilização, de mapear a situação. E uma elite intelectual, espiritual, emocional foi capaz de guiarmos para longe de momentos em que tudo indicava que seria hecatombe. O exemplo mais claro, a Guerra Fria. Sim. Nós vivemos isso. Com certeza. Eu achava que eu ia morrer... Muitos de nós achávamos que no inverno nuclear. Conseguimos sair desse buraco. Era o fim ali. Sim. Não está... O risco está descartado? Não está. Mas hoje é muito menor do que foi antes. Hoje temos outros problemas. E, de novo, precisamos dessa elite intelectual, espiritual, emocional, cognitiva, para nos liderar e mostrar o caminho dos mapas que tem e conseguir convencer a grande maioria de nós de que é por ali. Por enquanto, nós estamos no quê? Nós estamos perdendo tempo em polarização política desnecessária, medo da extinção, o ego com medo de se perder e querendo se manter de qualquer maneira, desconfiando do outro, muito preso nas nossas histórias pessoais, ainda não percebemos que não. Tem alguns que vão nos liderar sim, porque nós não somos capazes de fazer alguns tipos de trabalho. Para algumas coisas somos líderes sim, para outros não. Somos soldados, temos que cumprir direcionamentos que outros estão enxergando e a gente não está. Mas demora.
São 8 bilhões de pessoas, teoricamente com um certo livre-arbítrio, que podem ou não aceitar as coisas. Não é fácil, mas como você gosta de dizer, é esse o caminho que a natureza está nos conduzindo. Alguns sacaram isso e estão lidando com ela, estão fazendo os melhores mapas possíveis, estão preparando a situação para quando chegar o momento, olha, a situação é essa, a melhor saída de todas que a gente vislumbra é essa. E esse discurso vai ter que ser tão convincente que vai fazer com que todos nós topemos, porque senão vamos para o buraco. E também gosto da metáfora que você utiliza do trem, que eu acho muito bacana, né? De você colocar todo mundo no trem. Vão ter retardatários, vai ter gente entrando no trem de última hora, inclusive no último vagão lá atrás, mas todos têm que entrar nesse trem. Né? Que o trem é a metáfora, né, para essa passagem que devemos fazer de uma civilização à beira do colapso, né, para um outro tipo de organização em que as coisas deem continuidade. Na marcha, alguns vão ficar no caminho, vão, alguns vão saltar e vão cair, vão ficar, vão, e o trem vai seguir. É do jogo, faz parte. Como consciências individuais, cada um está cumprindo o seu papel aqui, é do jogo. Nós acreditamos nisso e adoramos especular essa coisa. A grande consciência cósmica que está bolando, que deu o start inicial, o peteleco inicial, está só observando. Porque ela está aprendendo com cada uma dessas experiências, inclusive com aqueles que não conseguirem pegar o trem. Inclusive a ideia de simulação, né, que é muito interessante, né? Que não existe maneira mais interessante do que você simular, né? Que é o que os cientistas fazem, né? Vamos criar aqui uma simulação para ver como é que as condições iniciais se desdobram em um determinado cenário que a gente não consegue prever. O próprio universo, ou a mente universal, a mente cósmica, poderia simplesmente fazer algo, lógico, dadas as circunstâncias muito mais ampliadas, que a gente não tem nem capacidade aqui de comentar a respeito, mas talvez fazer algumas simulações para ver quais dessas simulações possíveis dariam certo, né? Ou seriam experiências interessantes para essa mente cósmica, né? Em termos de continuidade, né? Enfim. Não, muito legal isso aí. O que eu gosto de pensar é, quando a gente cria, por exemplo, um videogame, eu acho que tem lá os códigos e tal, eu acho que existe um número limitado de opções para as pessoas saírem do zero e chegar até o final. Eu tendo a pensar que o profundo não tem essa ideia. Ele deu o start para a etapa inicial e está tudo aberto, mas eu não sei, senão não teria muito sentido para ele crescer e se desenvolver. Mas sabe o que me ocorreu agora? Voltando num papo que a gente começou antes. Quando se começou a internet, a ideia qual era? A democratização do conhecimento da informação. Sim. Todos teremos acesso a isso. E não foi nada disso que aconteceu. E agora com a inteligência artificial, não. Existe uma inteligência, de novo, uma inteligência, não consciência, mas uma inteligência que está aprendendo todo dia conosco e com ela mesma. E está contando histórias também. A estatística que eu vi hoje, 20% do trânsito que circula no Twitter é de bots. Não é de gente mais. Elas estão se comunicando entre elas estão criando outras realidades, elas estão interpretando, aprendendo com a gente o tempo inteiro e com elas mesmas, a gente não sabe. Será que elas têm um limite para poder, limite de entendimento, de poder, de criação, de criatividade? Exemplo, só são 7 notas musicais. Seria de se esperar, para uma pessoa leiga, que não, o número de canções possíveis tem que ser limitado, porque só são 7 notas musicais. Não, né? Você é músico? Não, certo? Sim. O que a IA está fazendo agora? Ela é capaz de pegar um artista de rap, um artista de samba, e juntar os dois, é capaz de fazer uma canção criativa original. Pois é. Tão bem quanto o humano. Ela é capaz de fazer um tipo de melodia, se o prompt for bem feito, e vai passar como se fosse uma canção, por exemplo, dos Beatles. Ela é capaz de fazer. É impressionante. É impressionante. Não deixa de ser impressionante. Essa sim é uma grande revolução, né? E, de novo, é uma inteligência não humana. Exato. Mas não consciência. Né? Já falamos sobre isso também. Não consciência, mas é impressionante. Mas, cara, desculpa, eu queria voltar aqui a um ponto que eu acho que é importante, que é essa questão da nossa tendência a achar que estamos enxergando a realidade última e a verdade primordial a respeito de tudo que existe. Né? E eu gosto muito da questão do apelo para os outros animais, porque assim, né? Também, né? Uma coisa que eu não falei anteriormente, eu acho que é legal voltar a esse ponto. Porque os animais estão também captando dados do ambiente. Uhum. Né? Por mais que tenham
sei lá, outros sentidos ou sentidos mais apurados que os nossos, eles estão captando o que exatamente? Porque se a gente costuma achar a nossa realidade como o fim da linha de alguma coisa, por que diabos esses outros animais estariam captando outros dados? Esses outros dados estariam onde, né? Então, só nessa constatação já é, logo de saída, um indício muito forte de que, poxa, somos limitados sim, e a nossa versão dessa história toda, ela não pode ser a versão última a respeito de tudo aquilo que existe, né? Então, assim, a gente parte do princípio, e talvez esse seja um pouco do efeito Dunning-Kruger, né? De nós termos essa tendência de achar que sabemos muito mais daquilo que de fato sabemos, né? De colocar a ciência nesse altar de capacidade de explicação da realidade e assim, colocando para nós esse efeito de que o que a ciência explica está explicado e não tem como a gente ir contra isso ou como posso dizer assim, adicionar mais fatores ou mais dados sobre aquilo que a ciência já explicou e vamos virar as nossas costas para isso porque isso já está definido, né? E volto a também apelar para o Bernardo Kessler, quando ele menciona que todas as teorias elas são ficções convenientes. Isso é importantíssimo, cara, porque assim, até o Big Bang, que é uma teoria, uma forma de você explicar a origem do universo muito bem consolidada na comunidade científica, não deixa de ser uma ficção conveniente, porque ele fala assim, porque é como se o universo se comportasse através de uma explosão primordial. Porém, essa é a história através do nosso ponto de vista que faz sentido para nós, com os sentidos que possuímos e a capacidade tecnológica que temos à mão, né? Mas que essas coisas mudam através da própria ciência. Então, por exemplo, você pega, né, o Isaac Newton lá, né, que é o seu xará, aliás, você é o xará dele, com toda uma teoria a respeito do universo, que depois o Einstein vem em seguida e diz, não, peraí, não é muito, né, não são corpos à distância que se atraem, existe assim um tecido do espaço-tempo que interliga todas as coisas. Então, mais uma ficção conveniente é adicionada acima daquilo que já era consagrado, né? Mas adicionando outros componentes que falam, opa, peraí, isso não explica tudo, existem coisas além disso que foi explicado. Então, essas ficções convenientes não deixam de ser o quê? Histórias, narrativas, né? O que você acha disso? Acho genial. Eu acho que essa é uma outra maneira de enxergar a evolução, como o profundo em ação, isto é, superposições de histórias cada vez mais amplas e abrangentes. A física de Newton continua valendo, mas ela é parcial e limitada a um escopo de esfera de atuação aqui, que precisa da relatividade para poder dar a entender e explicar melhor a realidade, que precisa da física quântica para dar outro aspecto, e a tal da busca pela teoria única não foi encontrada e talvez nunca aconteça. A ideia das ficções é bem legal e a melhor contribuição da ciência talvez seja esse mecanismo constante de autocorreção. Sim. Assim que a realidade me mostra que que a minha explicação atual é incompleta, eu me obrigo a descartá-la. Eu me aferro a ela. É muito difícil quando eu sou o professor titular daquela matéria. Só quando eu morrer eu vou abrir mão. Mas, naturalmente. E a gente foi criando instituições. Eu estava lendo no livro do Harari, esse último, do Nexus, ele até fala, nós como civilização criamos algumas instituições dentro dos sistemas democráticos que tentam ter esse mecanismo de autocorreção. Por exemplo, um sistema político tripartidário, executivo, judiciário e legislativo, com os pesos e sobrepesos, pesos e contrapesos, para poder evitar que um domine o outro e que um seja sempre um contrapeso do outro e tenha mecanismos de correção, que a gente possa estar o tempo inteiro olhando para essa realidade que é parcial e limitada, ela é mediada. A gente tem partido do princípio que essa realidade é mediada, mas é a única maneira que a gente tem hoje de lidar com ela, né? E superpondo ficção através de ficção sempre cada vez mais ampla. Como? Olhando cada vez mais perspectivas diferentes e tentando harmonizá-las. Puxa, não sei exatamente onde encaixar agora, mas ela existe. Deixa aqui em stand-by, deixa aqui na caixinha até um dia que a gente vai poder, ou não, nós não, mas talvez alguém no futuro seja capaz de olhar todas as perspectivas. Abrindo o leque. Pessoas como meu irmão, por exemplo, que dedicam a vida inteira só para entender
o mecanismo de como é que funcionam os cetáceos. Tem gente hoje que só é especialista em ameba, plasmódio. A gente está fazendo isso, a gente está a ideia. Nós discutimos aqui já várias vezes, tem gente especializada em entender como é que os fungos, como é que as árvores se comunicam. E olha que legal, se a gente pegar todos esses pontos de vista, a gente está dando uma ideia de como é que Gaia interpreta e reflete a realidade. Muito bem. Gaia interpreta e reflete a realidade. E nós no meio. A gente tem que lembrar que a gente é parte de Gaia. A gente tende a achar que nós somos a gente não mandamos em Gaia. Não, não. Mas se a gente vê por esse aspecto, é muito legal. E não deixam de ser ficções através de ficções. Quando a gente nasceu e quando a gente começou a estudar, o máximo de ficções que a gente tinha acesso era uma. A gente está deixando essa vida. Não estou dizendo que a gente está morrendo agora, mas quando a gente deixar, serão outras, vai ser muito mais abrangente. Olha o quanto o nosso universo se expandiu desde que a gente se conheceu, por exemplo. Sim, com certeza. Olha isso. Muita história, né? E outro aspecto interessante também, deixa eu ver se dá tempo, dá. Para quem não sabe, a gente tem 60 minutos, 60 minutos, 1 hora, para tratar tudo aquilo que nós precisamos tratar por convenção, né, que nós demos desde o início, né? Então, 1 horinha aí para falar. Então, tem que ficar olhando no cronômetro que nós possuímos aqui para ficar controlando o tempo. Mas vamos lá. Voltando à questão das diferentes perspectivas ou pontos de vista que tendem a contar uma narrativa diferenciada sobre a realidade, algumas pessoas poderiam alegar, tá, mas existem narrativas que são tão diferentes umas das outras que elas se contradizem, né? Então, isso acontece, é muito comum, por exemplo, com religiões, né? Umas dizendo que a vida é feita ou é regida por tais leis ou por um Deus específico, e outras dizendo justamente o contrário, né? Mas, lógico que isso não se limita apenas às religiões, isso é muito mais amplo, e a gente vê isso o tempo todo, né? Ou religiões se contradizendo às ciências e vice-versa, e por aí vai. Bom, concordo com isso que realmente pode acontecer. Mas acontece muito mais se a gente parte da perspectiva da literalidade. Por quê? Se a gente aprende a dar importância para a linguagem simbólica, você consegue sair da superficialidade das aparências, né? E você consegue adentrar mais profundamente em todas essas histórias para extrair delas algo em comum, né? E quando você consegue extrair coisas em comum de várias histórias, essa é uma sinalização de que existe ali um fundo de verdade. Até essa palavra, né? Essa expressão fundo de verdade, a gente poderia também abordar, que é bastante interessante. Porque você tem diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas, diferentes narrativas que, apesar das aparências ou das coisas mais superficiais que aquela história envolve, no fundo, a narrativa de pano de fundo, ela acaba sendo muito parecida, né? E é isso um indicativo de uma seta, né, apontando para uma verdade ou para uma realidade simbólica que se encontra ali, camuflada pelos aspectos culturais ou mais literais que as pessoas tendem a interpretar, né? Perfeito. Acho que você matou a charada. Que eu acho que no nosso desenvolvimento civilizacional, a gente foi criando o que a gente chamou de cultura. E que, ao mesmo tempo, nos molda e a gente está moldando o tempo inteiro. Quando a gente não presta atenção, a gente está sendo moldado por ela e acha que... E como ela filtra a realidade, a gente acha que a realidade é essa que está aí. E tudo que é fora da nossa cultura é alienígena, a gente tende a depreciar. E o que você falou é muito interessante. Para entender a linguagem simbólica, isso requer um nível de consciência cognitiva, espiritual, emocional, várias das inteligências um pouquinho acima da média, um pouquinho acima da primeira casinha. E não é todo mundo que está disposto ou consegue passar por isso. De novo, todo mundo começa o jogo da casa 1, mas nem todo mundo chega à casa 30. Né? Por outro lado, olha que interessante, a gente se preparou para isso. Nós criamos termos como paradoxo, distopia, desinformação. A gente sabe que isso acontece. Polaridade, polarização, a gente sabe que isso acontece. A gente até sacou que a ideia de que tudo indica que existe uma consciência cósmica, um profundo não dual, mas um passo depois começa a polaridade. E não tem outra maneira de interpretar o mundo. Né? Sim. Até para o que a gente está falando agora. Se tem histórias, existe
uma tentativa de entender a realidade sem história nenhuma. O que é uma pessoa que não tem história? Uma pessoa que não tem memória. Uma pessoa que não tem memória, ela não tem história. Ela não existe. Exato. Ela não tem relação com outra coisa nenhuma. Uma pessoa que teve algum problema, perdeu a memória, ela não existe. Como é que a gente se refere a ela? Pode ver uma coisa interessante. Uma pessoa que chega num estado de demência, ela às vezes não reconhece o outro, mas presta atenção, ela nunca perde o alfabeto. Ela nunca perde o idioma. Ela nunca perde a sensação de eu. Ela sabe onde está a cabeça dela, onde estão as mãos dela. Alguma coisa, um ego forte continua lá. Mas quando existe algum problema cerebral físico ali, em alguns casos, a pessoa não existe mais, ela não tem referência, ela não tem história. Deve ser muito... Tenta parar para pensar o que é não ter, não saber. Volta para a tua experiência. Não gosto nem de pensar. Uau! Quem sou eu? De onde eu vim? É muito louco isso. É muito louco. E existe o contrapeso que é essas, como você falou, essas ficções convenientes que nos dão um porto seguro a partir do qual a nossa embarcação individual e coletiva sai. Sim. É muito louco, porque assim, isso não significa, ou a má experiência que eu tive não é... Obviamente não é referência para absolutamente nada, é apenas uma experiência que eu tive. Mas também não é um indicativo de que a dissolução do ego, que é um termo, né, que veio lá das filosofias do Vale do Indo, seja indesejável, porque eu não acredito que tenha sido isso, o que aconteceu comigo. Ou se foi parcialmente, não foi total, não acredito que seja por aí. Mas a questão é que sentimentos, emoções desconexas e ocorrendo concomitantemente não permitem que haja ali uma capacidade de concatenar ideias. E isso deixa você num literal caos, né? Onde você não consegue... Você simplesmente é um joguete de forças que você não domina ali. Né? Então, a questão do que eu mencionei no início, né, desse episódio, do sentido da linearidade, que eu acho que é uma característica, inclusive, da nossa capacidade cerebral, dos nossos 5 sentidos. Vivemos dentro de uma linearidade que é inescapável, digamos, né? Mas voltar para isso é uma forma de você dar um outro valor, um outro sentido que eu mencionei, né, no sentido terapêutico, né, de você passar a fazer uma revisita daquela história, mas com uma outra... um outro ponto de vista em relação àquilo, é que eu volto dessa experiência com esse senso de gratidão, de valorização da vida que eu tenho. Mas não pode ser também descartado a importância da experiência da dissolução do ego, que seria um outro tipo de experiência, que eu não acredito que tenha sido isso, essa experiência pela qual eu passei. Né? Então, acho que é bom só diferenciar isso daí. Não, acho legal, que é muito legal. E olha que interessante, a gente só está falando disso porque algumas pessoas vivenciaram, voltaram e contaram. Sim. Que é essa capacidade de dar sequência, né? Isso. Então, até que se criou o termo dissolução do ego. Existe, aconteceu. Para algumas pessoas acontece. Algumas nunca se recuperam, outras sim. Sim. E, de novo, faz parte da nossa história humana, da nossa história de vida, que é muito legal. Como é rico isso, de novo, como é rico cada vivência que a gente tem. E imagina um banco de dados com todas as vivências de todas as pessoas. Isso é que o profundo deve fazer. Ele deve pegar isso daí e se deleitar. Porque ali não tem julgamento, ali não tem escrúpulos, ali não tem certo e errado. Ali é tudo experiência, é tudo aprendizado. Né? A parte do bem e mal e tal, isso a gente conversou outra vez, mas pode ser transcendida. É muito do nosso aqui, como aquela ideia de continuidade ou extinção. Para o profundo, até a extinção pode ter outro sentido que não tem para nós. Olha que interessante, a gente várias vezes já conversou sobre a morte de uma maneira madura, na minha opinião, madura, adulta, responsável, e que não vai invalidar o nosso sentimento de tristeza quando ela acontecer, de nossa perda. A gente vai... porque é parte do jogo, mas a gente vai interpretar de uma outra maneira. Se tivermos amadurecido o suficiente, a gente vai saber que não é o apego que vai nos vincular com essa perda. Serão outros tipos de sentimento. Mas
apesar disso, a gente reconhece que tem alguns tipos de morte que são inaceitáveis. Como é que você pode tirar a vida de alguém só porque ele pensa diferente? Com certeza. A gente não aceita isso. É louco isso. A gente sabe que é normal, mas um de nós... Por outro lado, quando a gente perde o controle cognitivo e o sistema límbico toma conta, a gente até diz isso. Eu mataria com as minhas mãos. Exato. E mataria mesmo. Exato. Se é entre eu e a minha esposa que está ali, ela é o bandido, eu vou pensar duas vezes? Não. Daí que advém também aquela questão que nós já discutimos em alguns dos episódios passados, que é a ideia de que a gente, nos meios espiritualistas, por exemplo, né, se valoriza muito essa questão da dissolução do ego, mas a gente, em algum desses episódios, valorizamos um reposicionamento do ego, ou seja, que não seria desejável a gente simplesmente extirpar o ego, porque, mais uma vez, a natureza criou isso. Ou seja, o ego não foi uma manipulação de laboratório, né, que foi criada com objetivos, sei lá, específicos. A natureza acabou culminando na criação do ego, que seria um modelo de identidade pessoal, digamos assim, que possui a sua função. Então, num caso desse, por exemplo, onde a sua sombra vem à tona, tem que haver ali um mecanismo de defesa em relação a isso, que consiga parar, né, aquele sentimento e falar, opa, peraí, deixa eu refletir aqui um pouco mais do que eu estou fazendo, deixa eu segurar, porque isso terá consequências, eu serei preso, eu magoarei algumas pessoas, né, tirarei a vida de alguém. Então, você tem toda uma forma de raciocinar ou refletir a respeito daquele ato que ele não deixará de existir, ou seja, a sensação de vingança ou de partir para cima de alguém, ela vai continuar a existir. Mas o que vai ter são formas de frenagem daquilo, né? E que eu acho que aí o ego ele entra como um dos papéis do ego, seria justamente esse de fazer essa mediação entre uma emoção desenfreada, né? E uma característica autorreflexiva que tende a colocar panos quentes, né? E mediar situações onde é necessário ali você olhar o contexto de uma forma mais ampla. Né? Por aí. Genial o que você falou. E a ideia que me ocorreu, quando a gente dá aquela ideia do jogo das casinhas conscienciais, é o ego que está percorrendo essas casinhas. E ele sai de um E minúsculo para um E maiúsculo, à medida que ele vai crescendo, e ele vai cumprindo essa função muito importante. Se o profundo quisesse se deleitar com esse planeta, não criaria criaturas inteligentes como nós. Citamos aqui vários de nós, não só humanos, mas outras inteligências e talvez consciências em menores graus atuando em Gaia, é porque tem uma função a cumprir. Né? E outra coisa interessante, de novo eu defendendo o ser humano, no momento que a gente percebe que existe a sombra, porque quantos nascem, vivem, morrem sem perceber que foram comandados quase a sua vida toda por sombras, por um inconsciente, a maioria. Mas no momento que alguns de nós sacam isso, percebem isso e trabalham isso, estamos andando nessas casinhas, estamos um pouquinho... E mais, dependendo do nosso impacto social, podemos ajudar várias outras pessoas a também enxergar isso. O que o terapeuta faz? Exatamente. É fundamental, né, que a gente enxergue. Aliás, no episódio anterior a gente falou sobre isso, né? Nessa questão da visão que nós temos a respeito do mal, né? Como uma força que está presente dentro de nós, né? E que não tendemos a achar que é sempre o outro, né? O culpado, é sempre a outra civilização, a outra cultura, mas jamais a minha, jamais os meus amados, jamais a pessoa que está ao meu lado e jamais eu, né? Porque eu sou uma pessoa... Né, afinal de contas, moralmente inquestionável, né? Enfim. Topo do bolo, E outra coisa que a gente esquece, você falou no começo, a gente tem a tendência a desprezar civilizações antigas e tal, mas o que a gente está fazendo agora, filosofando, pensando no... O termo filosofia tem mais de 2.000 anos, e antes disso já se fazia sem esse termo. A gente, como civilização, se reinventa, cria outras ficções. Quando aprendemos as lições, ampliamos os pontos de vista, criamos ficções mais abrangentes, mas vira e mexe caímos na armadilha de não, a minha só... É muito interessante isso. Ao mesmo tempo, a gente... É como se fosse uma sístole e diástole o tempo inteiro, né?
entendemos todas as coisas, mas no momento da ameaça, a gente volta para tribal. É sempre egocêntrico ou etnocêntrico. A gente sempre volta para a casinha 1 ou 2, como proteção. Na hora do medo. É interessante isso, né? E quando a gente... Talvez a gente vai viver melhor quando a maioria de nós se sinta confortável numa ideia mundicêntrica, onde o outro é parte de um grande nós. E parte de um grande nós também é a finalização desse episódio, que eu acho que chegamos ao fim aqui. Boa. E temos que privilegiar também, né? Não privilegiar, né? Mas temos que pensar nos outros também, que estão aqui, coitadinhos, há 1 hora nos acompanhando, né? Para vocês que nos acompanham, que tenham coragem, né? De nos acompanhar ao longo de 60 minutos. Meu muitíssimo obrigado. Então, obrigado a você também, Nilton, por mais uma participação impecável e até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Para mais outras histórias. Outras narrativas. Obrigado, gente. Até mais. Valeu.